Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Autismo Pensante. Me chamo Ricardo, sou autista comunicólogo e hoje a gente vai falar um pouco sobre as 5 coisas que você nunca deve dizer a um autista. São 5 frases que eu acabei pegando na internet e espero que vocês gostem do tema do vídeo e se gostarem, aperta no botão de gostei. E se você não se inscreveu, se inscreve, tá perdendo tempo aí. Tem muito conteúdo no canal, muita informação, eu falo sobre pautas relacionadas ao autismo e política. Então, vamos falar um pouco sobre as 5 frases, né? Essas 5 frases eu peguei no Twitter, né? No meu perfil, fiz uma pergunta lá no Twitter e o pessoal respondeu lá. Então, se você ainda não me segue lá, @autismopensante. Eu basicamente falo as mesmas coisas aqui, só que de forma um pouco mais resumida, né? Então, vamos lá. A primeira frase que você nunca deve dizer a um autista eu não acho que você é um autista, né? É uma frase clássica que muita gente, muito neurotípico acaba falando pro autista, mesmo o autista autodiagnosticado, falar, você não parece autista, como se, ou não acho que você é um autista, né? Como se o autista, né, ele tivesse uma cara, né? Eu já fiz até vídeos sobre isso, né? Enfim, como se o autista não tivesse uma cara específica, né? Tivesse alguma característica física, né? E desconsidera totalmente que o autismo é uma condição, né? Uma deficiência invisível, né? Assim como, além do autismo, borderline, TDA, TDAH, dislexia, enfim. Então, basicamente, a gente vive numa sociedade estruturalmente capacitista e as pessoas acabam, às vezes, usando esses termos, né? Porém, contudo, todavia, há uma frase ainda pior que essa, que é: todo mundo é meio autista. Isso, claro, é difícil saber, né? Como eu acabei de falar, não dá pra saber só de olhar se a pessoa é autista ou não, mas tem aquela famosa ação que todo mundo pode fazer: perguntar se a pessoa é autista, né? Isso não significa que todo mundo é autista ou que todo mundo é meio autista. Primeiro que não existe meio autista. Ou a pessoa é autista ou ela não é, ou ela é neurodivergente ou ela não é. E outra coisa que essa questão de meio acaba lidando um pouco com aquele negócio de espectro ampliado do autismo, que é basicamente pseudociência, mas isso é para outro vídeo. Mas basicamente tem algumas pessoas que acham que todo mundo é meio autista, né? Justamente pensando por aquelas características bem biomédicas mesmo, de que o autista vive no seu próprio mundo, enfim, tudo mais. Então as pessoas acabam às vezes utilizando disso para falar que todo mundo tem um momento de reclusão, como se isso fosse necessariamente uma característica do autista, e na verdade isso é um mito, né? Os autistas podem ser bastante comunicativos e tem outras coisas que fazem com que os autistas não se socializem, né? Eu tenho basicamente uma playlist só falando de autismo, para quem quiser pode verificar que, assim, o autista tem a sensibilidade que ele às vezes pode não ir num determinado evento, né, por causa do barulho, justamente para não sobrecarregar essa parte sensorial. Mas isso é assunto para outro vídeo. Enfim, vamos para a terceira frase. É meio que uma variação, né? Que você não é autista, ou isso não é autismo. Conheço autistas que são tal coisa, que fazem tal atividade, ação, ou que deixam de fazer alguma coisa. Isso normalmente acontece quando, por exemplo, como eu falei anteriormente, o autista acaba se socializando. Porque às vezes a pessoa não é autista e não sabe muito do que está falando, ou a pessoa simplesmente fala de má fé, né, mesmo sabendo, enfim, fala isso pro autista. Basicamente, o autista, ele pode socializar, ou ele pode ser do tipo caseiro. Autista que tem algumas características, não necessariamente fazem outras, né, ou se assemelham a outros autistas. Por exemplo, o caso da sensibilidade, da hipersensibilidade, enquanto há autistas que possuem hipersensibilidade ao toque, outros não têm. Enquanto tem autistas que têm
hipossensibilidade ao som, outros não têm. Então, só nessa questão de sensibilidade há uma diferença entre um autista e outro. Então, há autistas que, por exemplo, conseguem socializar melhor, conseguem aguentar mais, um pouco mais de carga sensorial do que o outro, tem menos crises sensoriais, tem menos desligamentos do que outra pessoa autista. Então, nenhum autista é igual ao outro. Assim, podem ter as mesmas características, né? Em alguns aspectos, mas as intensidades podem ser diferentes e algumas características podem ter em um autista enquanto no outro não tem. Então isso aí é mito dos brabo aí. Agora as outras duas frases são as mais problemáticas. Vamos pra quarta, né? Que a gente já tá na quarta. O que aconteceu com você foi coisa da sua cabeça. Né? Normalmente não só autista que ouve isso, né? Gente que é depressiva, enfim, é borderline, tá dentro da neurodivergência, ou mulheres mesmo que sofrem algum tipo de abuso, acabam recebendo uma frase dessa. Mas, assim, normalmente pro autista isso acontece quando o autista sofre algum tipo de discriminação, ou sofre algum tipo de abuso, ou assédio, enfim, e veio o ser iluminado fala, o neurotípico, né? O neurotípico fala, isso é coisa da sua cabeça, isso aí não aconteceu, você tá inventando história. Você tá sendo uma pessoa muito criativa, não sei o que. Isso aí no mínimo é capacitismo. Porque se for com a mulher ainda tem a carga do sexismo atrelado ao capacitismo, né? Se for uma mulher neurodivergente ou uma mulher pessoa com deficiência, né? Enfim. Então, essa é uma frase muito problemática, não fale isso nunca para um autista de verdade, porque o autista pode estar tentando lidar com alguma coisa dentro da mente dele para tentar superar esse abuso, né, esse assédio que o autista possa ter sofrido, né, com uma situação traumática, né, opressiva a ele, e vem uma pessoa ser iluminada falar uma coisa dessa, né, que não tem cabimento nenhum, né, pelo amor, né. Então, por favor, não fale isso. Então, vamos para a última frase, que também é problemática. Você tem que se esforçar para estar na sociedade. Essa é a quinta e última frase, que realmente é uma frase totalmente capacitista. Primeiro porque já desconsidero o que é uma deficiência, porque deficiência tem relação com as barreiras que a pessoa sofre, né, na sociedade. E barreiras essas que é a própria sociedade que impõe, né? Seja as barreiras atitudinais, que tem a ver com a atitude, as barreiras sensoriais, que tem a ver com a sensorialidade, né? O toque, a luz, o som, enfim. Tem a ver com as barreiras arquitetônicas, enfim, que tem a ver com como as construções se dão, né? Se tem acessibilidade para um cadeirante ter uma rampa, por exemplo. Então, não é necessário, não é a pessoa que tem que se adaptar à sociedade, é a sociedade que tem que se adaptar às pessoas que estão vivendo nela, porque senão vira festa, né? É a mesma coisa que eu normalmente falo nas minhas falas, né? Porque é redundante falar isso, né? Enfim. Que já existe uma espécie de acessibilidade na vida das pessoas, que é o chinelo. Você não vai simplesmente no sol de 3 horas da tarde, no sol de rachar, e você pôr o pé no asfalto, né? Obviamente você não vai fazer isso, ao menos que você queira um pé chamuscado, um pé queimado, enfim, um pé descascando, né, com queimadura de primeiro grau, enfim, mas eu acredito que você não queira fazer isso, né, e da mesma forma, tem que ter acessibilidade para as pessoas autistas, as pessoas com deficiência no geral, senão não é uma sociedade inclusiva. Então, essa frase é basicamente capacitismo, suco de capacitismo puro, né? Enfim, então é a sociedade que tem que promover uma acessibilidade, uma inclusão das pessoas com deficiência, no caso, as pessoas, mais especificamente, as pessoas autistas dentro dos ambientes. Então, essas são as 5 frases
teve mais frases, mas infelizmente eu tive que cortar, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, realmente, porque tinha muita frase capacitista falada para os autistas. Mas é isso, eu posso até fazer uma parte 2 se vocês quiserem. Comente aqui embaixo o que você acha dessas frases capacitistas e se você já ouviu alguma outra frase capacitista que não tá aqui no vídeo. Então, aperta no botão de gostei se você ainda não apertou, porque pelo amor, você ainda não apertou, tá perdendo tempo aí, tá rateando aí. E se inscreve no canal se ainda não inscreveu, porque é rateamento duplo, você tá dando uma dupla mancada comigo, né? Mas vamos lá. E, obviamente, se você tem um dinheiro sobrando todo mês, me apoie no catarse.me/autismopensante, que lá tem alguns benefícios para quem é apoiador mensal. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, né? Eu falo sobre autismo e política. E é isso, nos vemos na próxima. Até a próxima. Tchau!